Boa tarde, esse é o curso de Manipuladores de Alimentos e o nosso tema é sobre manejo de resíduos, lixo, recicláveis, efluentes, gasosos e passivos. O meu grupo é composto por mim, Beatriz, pela Carolina de Almeida, Carolina Miranda e Kathleen. De acordo com a RDC, os recipientes devem ser marcados, íntegros e de fácil limpeza e manipulação. De acordo com a cor do recipiente, ele recebe um tipo de resíduo. O recipiente azul recebe papel e papelão, o vermelho plástico isopor, o verde vidro, amarelo metal, preto madeira, laranja perigosos ou contaminados, branco ambulatórios ou de serviço de alimentação, roxo radioativos, marrom orgânicos como restos de alimentos e cinza resíduos em geral não recicláveis ou misturados. Os coletores devem ser dotados de tampas acionadas sem contato manual, ou seja, devem conter pedal, como mostra a ilustração. O lixo deve ser coletado e estocado em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos. É necessário lembrar que a coleta de lixo deve ser diária, uma vez que possuem restos de alimentos e se torna um ambiente propício a pragas e vetores. Lixeiras e recipientes coletores de lixo devem estar devidamente tampados e sem acúmulo de material, ou seja, a coleta deve ser diária. Então, o que fazer? Então, a cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza e com tampa e pedal, que, como a Bia disse, deve-se, cada vez que for jogar alguma coisa, não precise tocar no lixo. Então, deve-se também retirar sempre o lixo para fora da área de preparo dos alimentos em sacos bem fechados e após o manuseio do lixo, deve-se lavar as mãos. E por que a gente faz isso? Então, o lixo, além de atrair insetos e outros animais para a área de preparo dos alimentos, é o meio ideal para a multiplicação de micróbios patogênicos. Então, deve-se higienizar diariamente os coletores e a área reservada para guardar o lixo. E a higienização deve ser realizada utilizando detergente e desinfetante e fazendo uso de EPI, que seria equipamento de proteção individual, que no caso seriam as luvas e o avental. E para a higienização das lixeiras, a gente indica que seja feita da seguinte forma, onde 1. Deve-se retirar a sujidade grossa do recipiente, 2. Enxaguar com água corrente, 3. Esfregar com esponja, detergente até que a superfície esteja bem limpa, 4. Enxaguar bem e 5. Borrifar solução colorada, deixar secar e recolocar os sacos de lixo limpos. E atenção, todo esse procedimento ele deve ser feito com o uso de luvas, já que estamos trabalhando com produtos químicos. Agora, em relação aos materiais perfuro-cortantes, como objetos cortantes, quebrados, perfurantes, então todos eles devem ser embalados corretamente para que se evite acidentes. Então, por exemplo, se um copo quebrar, alguma garrafa, é interessante que você enrole ele dentro de algum tipo de papel ou coloque dentro de uma caixa de papelão para que a pessoa que for coletar esse lixo depois não se machuque. Descarte de alimentos próprio para consumo. Então, deve-se atentar às condições de conservação dos alimentos, data de validade no ato do recebimento e durante o período de armazenamento para que se evite desperdícios. Embalagens de alimentos impróprios deverão ser abertas e destinadas ao correto descarte. O conteúdo da embalagem, o alimento não preparado, deve ser misturado ao lixo orgânico. As peças de carne deverão ser fracionadas antes de serem misturadas ao lixo orgânico não reciclável. Os produtos de origem animal in natura deverão ser descartados no lixo na quantidade máxima de 50 quilos. Se a quantidade for superior a 50 quilos, o estabelecimento deverá contatar a empresa de coleta urbana para obter as orientações necessárias. O processo de compostagem. Os alimentos, após serem utilizados, ao invés de serem colocados no lixo, eles podem ser colocados em uma pilha de compostagem no recipiente. Posteriormente, podem ser utilizados como adubo ou composto orgânico, que vão ser utilizados para fertilização. Aqui um vídeo exemplificando o processo de compostagem.
Todos os dias são gerados mais de 120 milhões de quilos de lixo orgânico no Brasil, suficientes para encher 60 piscinas olímpicas. Como fazer compostagem? Existem vários tipos de recipientes para ser sua composteira, dê preferência aos de plástico ou madeira. Se você mora em casa, coloque sua composteira no jardim perto de seu lar, semi-coberta para não pegar muito sol ou chuva. Por outro lado, se mora em apartamento, providencie uma caixa e encha-a de terra, areia ou serragem. Em seguida, faça furos no fundo de sua composteira para que o excesso de líquido escorra e não esqueça de colocá-la em um local arejado. Para 2 pessoas, o recipiente indicado tem as medidas ideais. Mas se você tem uma família maior, a composteira deve aumentar também. Evite colocar restos de carnes, porque causam mau cheiro e são atrativos de moscas. Uma opção é dá-las para seu cãozinho, se não tiver, adote um. Qualquer outro tipo de restos de alimento, como de legumes, grãos, massas e bolos, frutas ou hortaliças, são bem-vindos. Pó de café e cascas de ovos também são opções. Para obter o melhor resultado, corte os restos em pequenos pedaços. Sempre que adicionar algo à sua composteira, cubra com folhas, terra ou serragem. Lembre-se, quem faz todo o trabalho são as minhocas. Assim, se sua composteira estiver repleta delas, é porque está funcionando. O tempo médio para a formação do composto é de 1 a 4 meses. Passado esse tempo, você terá terra de primeira qualidade, pronta para venda ou cultivo. Por dia, cada pessoa gera em média 500 gramas de lixo orgânico, o que representa 15 quilos em um mês e podem ser transformados em 10 quilos de terra e vendidos a R$10. Por exemplo, se em sua casa moram 5 pessoas, no fim do mês, ao contrário de um monte de lixo, teriam R$50. Não fazer a compostagem é gerar desperdício e poluição. Ao reaproveitar o lixo, você estará formando um ciclo contínuo e limpo. Ser ecológico é uma via de mão dupla. Bom para o mundo, bom para você. O descarte do óleo utilizado deve ser realizado corretamente, uma vez que o resíduo oleoso descartado em pias de cozinhas ou similar ocasione gastos públicos com manutenção do sistema de esgoto, visto que o óleo é mais viscoso que a água e se acumula mais rápido, causando entupimentos. Então, após a utilização do óleo, deve-se esperar esfriar e, com a ajuda de um funil, armazená-lo em garrafa PET. Após, ele deve ser destinado para a coleta seletiva ou ponto de coleta, ou destinado para a produção de sabão ecológico. E referente aos resíduos de abatedouros e frigoríficos, muitos resíduos de abatedouros podem causar problemas ambientais graves se não forem gerenciados adequadamente. A maioria é altamente putrescível e pode causar odores, por exemplo, se não processada rapidamente. As águas residuais, que são impróprias para consumo, devem ser tratadas antes de devolvidas à natureza. E os resíduos de abate, como ossos, carnes descartadas, devem ser depositados em local adequado, como uma graxaria, por exemplo. Agora, sobre os resíduos gasosos, os principais poluentes da atmosfera são os emitidos em maior quantidade e por grande variedade ou número de fonte, que se apresentam sistematicamente em áreas urbanas poluídas. A filtração é um dos métodos mais antigos, simples e eficiente para remover partículas de um fluxo gasoso. E os adsorvedores, eles são usados para remover gases presentes em baixas concentrações, como as substâncias causadoras de odor. Aqui uma receita para a produção de sabão ecológico. Você vai precisar de um balde plástico de tamanho médio de aproximadamente 5 litros, um balde grande de aproximadamente 20 litros,
um misturador de madeira ou plástico, de luvas, máscaras e um medidor de aproximadamente 200 gramas, que pode ser um copo, 4 litros de água, 200 gramas de farinha de milho fina, 200 gramas de açúcar cristal, 1 kg de soda cáustica em escama com concentração superior a 70% de pureza, 5 litros de óleo de cozinha usado e filtrado. Recomenda-se utilizar esponja de aço em uma peneira para filtrar o óleo. Atenção! Somente utilizar materiais plásticos, não usar alumínio, pois a soda reage com o metal. Para a produção do sabão ecológico, é indispensável que todos os participantes utilizem luvas e máscaras durante todo o processo. Recomenda-se que a produção da receita seja realizada em local aberto. Antigamente, se produzia o sabão caseiro, utilizando o sebo dos animais abatidos para o consumo. Aqui um vídeo exemplificando a POP 06. POP 6. Manejo de resíduos. O manejo de resíduos busca evitar a contaminação por resíduos e a atração de pragas urbanas dentro da área de manipulação de alimentos. Diariamente, os resíduos devem ser coletados e estocados em local fechado, isolados da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas. Lembre-se de higienizar adequadamente as mãos todas as vezes que tocarem resíduos. Descarte de resíduos. O recipiente ou lixeira para o descarte de resíduos deve possuir acionamento por pedal, sem contato manual. Deve ser de fácil higienização, em número e capacidade suficientes para acionar os resíduos. Identificar as lixeiras. Orgânico. Restos de alimentos crus, tais como cascas, talos e folhas, podem ser utilizados na compostagem para a horta quando houver, exceto resíduos cárneos. Reciclável. Papel, plástico, vidros e metais, sem maiores sujidades. Não reciclável. Restos de alimentos preparados. Descartar os resíduos de acordo com a classificação. Materiais perfurocortantes. Objetos cortantes, quebrados e perfurantes devem ser embalados corretamente para evitar acidentes. Higienização das lixeiras. Retirar a sujidade grossa do recipiente. Enxaguar com água corrente. Esfregar com esponja e detergente até que a superfície esteja bem limpa. Enxaguar bem. Borrifar solução clorada, deixar secar e recolocar os sacos de lixo limpos. Observação: ao retirar os resíduos da cozinha, recomenda-se que o local para onde será encaminhado seja diferente daquele por onde entram as matérias-primas. Caso isso não seja possível, determinar horários diferenciados para estas tarefas. O estabelecimento deve adotar um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo e/ou proliferação de pragas. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.